E aí, tudo bem? Se só de pensar em ficar cara a cara com um dos predadores mais incríveis do oceano, o coração já dispara, bom, então a gente está no lugar certo. Hoje nós vamos mergulhar fundo, literalmente, nas águas azul turquesa das Bahamas, que é, sem dúvida, um santuário para o mergulho com tubarões. A verdade é que os tubarões carregam uma fama bem injusta, né? E grande parte dessa reputação de mauzão vem direto de Hollywood, como a nossa fonte disse, com muito bom humor. Parece que os vilões simplesmente dão mais audiência. Mas olha, essa imagem de monstro do mar não poderia estar mais longe da realidade. Ok, vamos mergulhar de vez nesse assunto. O nosso primeiro objetivo aqui é bem claro: separar o que é ficção de cinema do que é fato ecológico. Chegou a hora de entender de verdade com quem a gente está dividindo o oceano. Então, vamos desconstruir essa imagem. De um lado, no mito, a gente tem um monstro irracional dos filmes. Do outro, na vida real, um predador de topo super inteligente e, mais importante, essencial para a saúde do oceano. Eles são tipos médicos do mar, mantendo tudo em equilíbrio. E aquela história de que a gente é o prato principal, a fonte até brinca que, na pior das hipóteses, a gente seria um petisco por engano. No fim das contas, ver um tubarão não é sinal de perigo. Pelo contrário, é sinal de que aquele ecossistema ali está pulsando vida. E falando sério, não existe lugar melhor no planeta para ver essa realidade de perto do que nas Bahamas. Vamos entender por que esse conjunto de ilhas é simplesmente o palco perfeito para essa nossa aventura de hoje. As razões são de cair o queixo. Pensa só, são 700 ilhas, com uma água tão, mas tão cristalina, que a visibilidade pode chegar a 80 metros. 80! Isso, junto com uma vida marinha super rica, faz com que os encontros com tubarões sejam não só possíveis, mas muito comuns. E o mais importante de tudo, seguros. Mas como assim previsíveis? Como eles garantem esses encontros? A resposta está na alimentação controlada. As operadoras de mergulho usam iscas para atrair os tubarões para uma área específica. Isso cria um ambiente controlado que garante que a interação seja segura, próxima e, claro, inesquecível para todo mundo. Bom, agora que a gente já entendeu o básico, tá na hora de começar a nossa expedição virtual. Vamos juntos visitar os principais pontos de mergulho com tubarões nas Bahamas, um de cada vez. Prepara aí! E a nossa primeira parada é simplesmente lendária: Tiger Beach. O nome já dá uma boa pista da estrela principal, né? Mas pode acreditar, tem muito mais para ver no fundo de areia branquinha desse lugar. Tiger Beach é o palco principal do tubarão-tigre, que tem esse apelido curioso de lata de lixo do mar, porque, bem, ele come de tudo um pouco. A experiência clássica ali é se ajoelhar no fundo do mar e só observar esses gigantes passando bem de pertinho. E o elenco de apoio também é de primeira. Tubarões-limão, com aquela cor amarelada que serve de camuflagem, e os tubarões-touro, que são super robustos, também marcam presença. Agora, de Tiger Beach, a gente navega para Bimini. É uma ilha pequenininha, mas com uma reputação gigante no mundo do mergulho. Bimini não é chamada de capital dos tubarões do Caribe à toa, não. Os mangues da região são um verdadeiro berçário para filhotes de tubarão. Mas a grande estrela, principalmente durante o inverno, é um imponente grande tubarão-martelo. Aquela cabeça em formato de T, sabe? Não é só estilo, ela é cheia de sensores que fazem dele um caçador extremamente eficiente. É um espetáculo da natureza. Seguindo viagem, a gente chega na capital, Nassau. Se a ideia é ter praticidade e variedade, aqui é o lugar. É a principal porta de entrada para as Bahamas e um centro de mergulho simplesmente fantástico. Em Nassau, a palavra-chave é diversidade. É um dos melhores lugares para ter encontros garantidos com os tubarões de recifes do Caribe, que são os habitantes clássicos dos recifes, e também com os tubarões-limão. E o legal é que dá para combinar tudo isso com o mergulho para explorar naufrágios históricos e recifes super coloridos. A nossa última parada nos leva para um lugar de paz e interações bem diferentes. As Exumas são um arquipélago com 365 ilhas, ou seja, uma para cada dia do ano. E cada uma tem a sua própria magia. As Exumas oferecem uma experiência totalmente nova. Lá em Compass Cay, os tubarões lixa, que são tão dóceis que ganharam o apelido de gatos do mar, estão super acostumados com as pessoas. As interações são muito tranquilas. E claro, a gente não pode deixar de falar da atração mais inusitada, os famosos porquinhos nadadores. Fala sério, em que outro lugar do mundo se pode ver uma coisa dessas? Bom, a gente já explorou os lugares. Agora vamos para a pergunta de ouro. Quando ir? Essa parte é super importante para planejar a viagem perfeita e aumentar ao máximo as chances de ver as espécies que cada um mais quer. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão, né? Qual é a melhor época para ir para as Bahamas ver tubarões? E a resposta? Bom, a resposta depende totalmente de qual tubarão está no topo da sua lista de desejos.
E a resposta tá toda aqui mastigadinha. Para ver os tubarões tigre em Tiger Beach, o ideal é planejar a viagem entre outubro e maio. Agora, se o sonho é ver os grandes tubarões martelo em Bimini, o pico da temporada é no inverno, de dezembro a abril. Já os tubarões de Recife e os limão podem ser vistos o ano inteiro, mas as condições ficam perfeitas de novembro a julho. Basicamente, esse é o guia definitivo para não ter erro no planejamento. Agora que a gente já tá fascinado com tudo isso, vamos focar no que é mais importante: segurança e responsabilidade. Entender esses animais é a chave para a gente coexistir em paz debaixo d'água. Primeiro, vamos colocar o risco em perspectiva. Acontecem menos de 100 ataques de tubarão no mundo inteiro por ano. A nossa fonte até menciona que é mais provável morrer atingido por um raio ou pela queda de um coco. Os números falam por si, né? E aqui está o ponto mais importante de todos. Tubarões não atacam do nada. Eles se comunicam. Eles dão sinais muito claros quando estão desconfortáveis ou se sentindo ameaçados. E que sinais são esses? Vamos lá. Primeiro, o nado em zigue-zague. Isso significa que o tubarão está te analisando, tentando entender o que é você. Depois, as costas arqueadas e as nadadeiras peitorais apontadas para baixo. Essa é uma postura de defesa clássica no mundo animal, sabe? É para parecer maior e se preparar para uma fuga. É o jeito dele de dizer: ei, esse é o meu espaço, por favor, se afaste. Aprender a ler essa linguagem corporal é tudo. Para fechar essa parte de segurança, as regras de ouro são bem simples. Mergulhe sempre com profissionais certificados. Siga todas as orientações e, claro, respeite o ambiente. E tenha em mente que, nas raríssimas vezes em que algo acontece, quase sempre é um caso de identidade equivocada. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Talvez todo esse medo que a gente tem venha, na verdade, da falta de compreensão. Os tubarões não são monstros silenciosos, eles se comunicam, eles nos dão sinais. A gente só precisa aprender a prestar atenção e a ouvir o que eles têm a dizer. Faz sentido, não faz?